Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. Um carnaval diferente. Estamos em meio a uma pandemia, mas parece que tem gente que não tá nem aí para as aglomerações. Mas e você? O que está fazendo para se divertir com responsabilidade neste feriadão? Participe no nosso Facebook. Adolescente de 16 anos vai ao encontro do ex-namorado e é morta sem nem mesmo descer de um carro de aplicativo. Uma amiga grávida que estava junto também foi baleada. O suspeito? Eu conto em instantes. Morre o idoso que contraiu mutação do coronavírus em Manaus. O homem foi a primeira pessoa no Rio Grande do Sul a ser diagnosticada com a variante. Ao vivo, vamos conversar com um especialista para saber tudo sobre esta variação que preocupa a população. Em ritmo de festa, a semana começa com expectativa e pode terminar com o título. O Inter pode ser campeão brasileiro no próximo domingo no Rio de Janeiro. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma história, mais uma criatividade, né, dos criminosos. Quem aí já viu ou andou num carro turbinado? Sim, um carro com mais potência, mais velocidade. Agora, um motor turbinado com armamentos, mas era só o que faltava. Olha aí a imagem. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo e o que tinha no motor deste carro. É a imagem ali de estudo. Aliás, todas essas armas, aquela arma Glock, inclusive, fabricação, né, do exterior. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e as informações, o que tinha debaixo deste capô. Muito bem, 11 horas e 37 minutos e atenção, tragédia no litoral norte do estado. Final de semana de muita tristeza na praia do Imbé. Está sendo velado nesse momento o corpo de uma criança, um menino de 11 anos, que morreu depois de uma explosão de um quiosque na beira da praia. Nós vamos até o Imbé conversar com a Aline Schneider, que está acompanhando, né, o que aconteceu no final de semana. E a Aline, a segunda tragédia, claro que essa certamente a mais dolorosa para essa família. Dias atrás perderam o quiosque por causa daquela maré forte, né, por causa da ressaca do mar. Dias depois, no final de semana, a explosão de uma máquina dentro, né, de um equipamento dentro de um quiosque. A Aline Schneider traz para a gente como é que está essa questão toda, porque há uma orientação, inclusive, há uma preocupação muito grande com os outros quiosques, né, para que eles passem por uma vistoria. Aline Schneider. Oi, Aline, bom dia. Oi, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, André. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses cuidados, sobre a prevenção e de que forma as pessoas podem agir e se prevenir para que tragédias como essa não voltem a acontecer. André, antes de mais nada, eu preciso dividir com todos vocês que para nós é sempre muito difícil fazer esse tipo de cobertura e que a gente está aqui na intenção de, especialmente, trazer esse alerta e levar informação para as pessoas que estão em casa. Isso tudo aconteceu, André, no sábado de manhã. Era um lindo dia de sol, pleno carnaval, as famílias estavam na beira da praia, respeitando o distanciamento. Era um dia muito importante para essa família, que já passava por uma tragédia, né? Porque no final de semana anterior, a ressaca que atingiu o litoral norte, provocada pelo ciclone extratropical, levou completamente o quiosque dessa família, destruiu o quiosque dessa família. Não sobrou nada, André. Apenas um montoado de madeira que ficou ali na beira da praia. Há uma semana. Então era um momento de reconstrução para essa família que estava aproveitando esse período do carnaval para tentar se recuperar do prejuízo. E aí todo mundo chegou cedo para trabalhar e trouxeram o menino Derek, de 11 anos, então, para o quiosque também, para que ele não ficasse sozinho em casa. E ele continuou descansando, porque era cedo, num suposto sótão, digamos assim. Era um colchão que ficava, segundo o delegado, entre o telhado e o teto do quiosque. E ali ele ficou descansando. E aí a irmã do pai do menino me contou que eles estavam em 6 pessoas dentro do quiosque, fritando pastel,
quando de repente tudo aconteceu, André. Aline, para quem está chegando com a gente, faltando 20 para o meio-dia, estamos com informações ao vivo do litoral aí à esquerda. Um menino de 11 anos, o Eric morreu, infelizmente, morreu queimado. Derek. Oi? Derek, não é Eric. Derek. O Derek morreu queimado. Tá aí a imagem do incêndio que aconteceu. Foi no sábado pela manhã, na beira da praia do Imbé. Já tinha a família perdido o quiosque dias atrás por causa da ressaca. Reconstruíram. E aí, então, essa tragédia que aconteceu. A polícia está investigando, mas o momento agora é de lamentar muito a perda dessa criança, gente, 11 anos. Uma família trabalhadora que estava na beira da praia. Investigação, isso é com a polícia. O importante agora é o menino que está sendo velado nesse momento, vai ser enterrado hoje. O corpo dele, isso foi sábado de manhã, né, Aline? Mas só hoje vai ser o enterro, é isso? Só me confirma isso. Isso, é que o corpo demorou para ser liberado por conta da perícia, André, porque o reconhecimento era impossível de ser feito, então a perícia, nesse caso, ela é obrigada a passar por esse protocolo. Certo. Inclusive a mãe passou ali por um esquema, a coleta do DNA também, confronto da arcada dentária do menino. E eu conversei com a Dinda do menino, que também é tia do garoto, no próprio sábado mesmo, quando eu estive no local. Vamos ouvi-la. Em questão de 1 minuto explodiu o quiosque. Nós não conseguimos fazer nada. Arranquemos o telhado para tirar ele, arrebentemos parede, nós não conseguimos tirar ele. Meu Deus do céu. É um pavor que não tem condições de... Não tem palavra. Não tem como falar, sabe? Não sei, nós estávamos em 5 ali dentro, não sei como é que não morremos todo mundo junto. Meu irmão, a hora que ele estava em cima do telhado para tentar tirar o menino, quando ele trepou lá, o quiosque explodiu, ele voou lá do outro lado. Uma casa de madeira. O pai dele, sabe? Ele tá todo... não tem palavra. Bom, para quem está chegando com a gente, 11 horas e 42 minutos, 11h42, direto da praia do Imbé, Aline Schneider. Agora o Glauco Paza se junta com a gente para conversar sobre esse assunto. Glauco, bom dia. Glauco, uma situação muito difícil para essa família, principalmente a criança, né? Um menino de 11 anos, o Derek, que morreu. E olha, para quem... a gente não tem ideia do quanto que isso tudo é muito rápido. O local ele era pequeno, um local com madeira, e aquela explosão, isso está sendo investigado, se era uma fritadeira elétrica a gás, ou acho que pelo que eu entendi é a gás, isso está sendo investigado também. André, não era elétrica. Principalmente, né, Aline, para alertar, e é isso que a prefeitura vai fazer, alertar os outros quiosques para que tenham, né, redobrem os cuidados, porque de acordo com a prefeitura, o quiosque ele seguia todos os padrões exigidos pela própria prefeitura, não é, Aline? André, embora o delegado tenha comprovado que 3 botijões de gás estavam dentro do local, um ao lado do outro. A fritadeira não era elétrica, não, ela era a gás, então isso teria aumentado o risco, né? E provocado também o potencial e aumentado também o tamanho dessa tragédia. Agora, como o delegado mesmo disse, poderia sim ter sido muito maior. A Cláudia comentou 5 pessoas, né? 5 adultos, mais o menino, a criança. E com certeza, quando tudo aconteceu, o pai se desesperou, tentou salvar o menino. Eles tentavam quebrar o quiosque para que a estrutura onde o menino estava cedesse e eles pudessem retirar a criança. O pai, inclusive, há relatos de testemunhas que presenciaram toda aquela cena, que ele se queimou, se machucou muito, né? As pessoas tiveram que contê-lo para que ele não ficasse por ali. No momento, né, Glauco, de uma explosão, porque assim, ó, a investigação está sendo feita. Não é a hora de muitas pessoas ficarem aparecendo agora e dizendo o que deveria ou o que não deveria ter feito. Isso cabe simplesmente à polícia seguir e investigar. O que a gente lamenta, sim, a morte dessa criança. A gente lamenta, sim, a tragédia que essa família passa. E agora, a partir disso, sim, precisamos ter uma orientação, uma vistoria para que não aconteça, né? Não aconteçam novas tragédias. Glauco. Não, do ponto de vista técnico, é claro que a perícia vai trabalhar em cima disso, mas virou uma bomba, né? Essa é a realidade, porque materiais que são muito inflamáveis, num local extremamente pequeno, isso virou uma bomba. Agora a gente tem que se colocar também na posição da família, né? Não ter com quem deixar o filho, por quê? Porque precisa trabalhar. E agora eles estão endividados, certamente, e sem o filho, que é o maior de todos os prejuízos. Que tragédia para essa família, André, né?
Glauco e André, a prefeitura está prestando todo o suporte necessário para essa família no momento. Eu conversei também com o delegado que investiga o caso. Vamos ouvi-lo. Foi uma tragédia, mas essa criança morreu carbonizada, então tem que ser apurada. A Polícia Civil tem que fazer essa apuração, né? O que nós já apuramos, repito, é que foi o incêndio iniciou a partir teria explodido essa fritadeira, né? E toda essa combinação era um local muito pequeno, poderia ter sido a tragédia, poderia ter sido pior. Já solicitei ao Corpo de Bombeiros Militar a vistoria em todos os quiosques da beira-mar de Imbé. Bom, portanto, está aí, Aline, a investigação com a polícia. Agora, a gente daqui a pouco volta a conversar, Aline, porque em seguida a gente vai ter uma entrevista ao vivo com uma pessoa especialista nisso, até para orientar as pessoas, seja no quiosque, seja no seu local de trabalho, dentro de casa. O risco é muito grande. Exato. E a gente, muitas vezes, nem se dá conta, faz as coisas automaticamente, né? Então, é importante, sim, daqui a pouco a gente vai ter o Major essa já conversa. está aqui comigo. O Major já está aqui comigo. Quando tu quiseres, a gente já entra com esses cuidados, inclusive para as pessoas que querem fritar o seu peixinho em casa. Muito cuidado nessa hora também. E em muitos casos, principalmente na praia, as pessoas não têm fogão, aí usam, né, o famoso antigo liquinho. E eu fiquei sabendo agora no final de semana, falávamos sobre isso, o liquinho, aquele pequeno de 3 quilos, né, o chamado bujãozinho, aquele pequenininho, ele nem é permitido mais, então está sendo retirado, mas daqui a pouco a gente vai ter uma orientação com o Corpo de Bombeiros a respeito desses cuidados tão importantes. Tá aí, lamentamos a morte desse menino, o Derek, que aconteceu no final de semana em Imbé. 11 horas e 47 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, mas muito rápido, e voltamos em seguida com muita informação para você, tá? Rapidinho, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 51 minutos. Em seguida, vamos falar da previsão do tempo. Tivemos aí granizo, vento, muita chuva no Rio Grande. E a manchete, tornado. Vamos ter tornado, Estael? Tivemos tornado. Olha só a imagem, gente. Isso aconteceu sobre a Lagoa dos Patos. Isso é chamada tromba d'água. É quando acontece, não é mesmo, Estael Cias, um tornado dentro da água. Então, você imagina, é o funil de carnaval. Olha só essa imagem aí feita, veio de Rio Grande, sobre a Lagoa dos Patos. Impressionante, daqui a pouco a Estael Cias vai destacar como fica o tempo nos próximos dias. 25 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Agora eu tenho um recado muito importante do Sindicato dos Médicos, o Simers, porque o Simers saúda a aprovação das vacinas para a imunização emergencial contra a Covid-19 e mobiliza-se para disponibilizar tais vacinas com a máxima brevidade possível aos médicos interessados e oferece à estrutura da instituição a campanha de vacinação. Um gesto que demonstra apoio efetivo às iniciativas que visam essencialmente a promoção da saúde. O Simers ainda ressalta a importância da manutenção dos hábitos de prevenção e destaca o respeito à autonomia do médico para identificar e orientar sobre o tratamento mais adequado ao seu paciente. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, agora 11 horas e 53 minutos. Atenção, câmeras de segurança mostram uma mulher furtando um telefone celular de dentro de um instituto de beleza. Quem lembra do Instituto de Beleza? Hoje já chamado Salão de Beleza, não é verdade? Isso aconteceu no Litoral Norte. Agora repara, Glauco Paza, a agilidade desta moça, que é aquela coisa, né? Podia trabalhar em novela. Entra, tal, disfarça e vai lá e pega o telefone, Glauco. Pois é, rapaz, eu me surpreendi com essas imagens. Eu achei até que ela estava recebendo cachê, que era alguma gravação, mas não, é vida real. Infelizmente, nessas imagens cedidas pelo Capão Denúncias, a gente vê que ela é muito bem articulada, faz até um teatrinho, como se estivesse realmente interessada nos produtos, nos serviços daquele local. Isso aconteceu por volta da 1h da tarde de sábado, num salão de beleza. Instituto eu não conheço, não é do meu tempo. É do meu tempo. E o Capão da Canoa, André. Pois é, só rindo, né? Só rindo dessa situação, porque a situação é muito séria. Mas a gente tem que mostrar
e até alertar os comerciantes. Olha, esta senhora aí é, pelo jeito, especialista em teatro e em furto, né? Não, e olha, agilidade, fez assim, mais ou menos assim, ó, tá? Faz de conta que eu sou ela e tu é o dono do salão de beleza. Ô, meu amigo, o senhor tem aí um produto para cabelo? Tem? Aí eu vou procurar. Aí, não tem. Isso. Assim. Exatamente. Exatamente. Não, e a viradinha, mas assim, uma coisa, eu ficaria com dor no ombro. Aí daqui a pouco ela diz, não, eu tava só querendo essa informação, depois eu volto. Tá caro, mas não é bem o nome, eu não tô lembrado do nome. Uma amiga falou, né? Tem um produtinho que a gente passa pro cabelo, uma novidade, mas não tô achando. Eu vou perguntar pra ela, volto de tarde. Exatamente. Aquele teatrinho criminoso, né? Por ser celular, às vezes as pessoas nem notam imediatamente. E depois ela foi notar que o smartphone tinha sido furtado. Ali, ó. A mãozinha ali, ó. Mão rápida, né? Rapidinho. E ela foi e botou no bolso, né? Foi isso? Vamos ver. Não, ela olhou. Vamos ver ali, ó. Aí ela, ela estava ajeitando a blusa. Ela colocou dentro da bolsa. Né? Não. Ela, olha ali, ó. Volta ali a imagem. Ela pegou. Aí, olha só. Ela ficou segurando na mão primeiro como se fosse o dela. Pegou. Aí ela dá uma olhadinha. Ela deu uma olhadinha. Né? Ali, ó. Ela pegou daqui. Aí ela dá uma olhadinha. Aí, ó. Aí depois ela ajeita e põe no bolso. Agora vai pro bolso. Quer ver, ó? Olha ali, ó. Vai pro bolso, ó. Sim. Ajuntei a blusa e tal. Sabe o que chama atenção também, André? Eles não estão preocupados com rastreamento, por exemplo? Alô? Alô? Leandrinho, volta pra cá, por favor. Volta. É que teu áudio sumiu. Opa. Agora voltou. Ué. Agora voltou. Será que furtaram o áudio também? Eu acho que sim, viu? Esse telefone, por exemplo, dá para rastrear ele. Então, se você furtar através do sistema que já está instalado nele, eu consigo chegar até o aparelho. A polícia, logicamente, né? E as pessoas nem se preocupam com isso, André. Elas nem se dão conta que pode ter uma câmera de segurança e depois elas podem, inclusive, aparecer na televisão, né? Na cidade que elas vivem, que não é grande, ou seja, todo mundo se conhece. Cara de pau, meu Deus do céu. O desrespeito com quem trabalha, já está tudo tão difícil, tanta dificuldade nos dias de hoje, em meio a uma crise que já há tanto tempo, né, se vive, uma crise em todos os sentidos. Aí agora, agravado pela pandemia, as dificuldades, a pessoa tem ali um salão de beleza, aí aparece uma pessoa que ficou fechado durante um monte de tempo, sem poder entrar dinheiro, né? Agora, veja que ela não levou outros produtos, né? Ela não levou... Aí tem a informação da proprietária, que é o seguinte, a princípio ela notou a falta do celular, mas não conseguiu aí fazer um pente fino ainda para ver se de repente ela não levou. Sabe que nessas lojas aí tem shampoo, meu amigo, que custa R$200. Verdade, olha só, Glauco, 11h57, para quem está chegando com a gente, bem-vindo. Esse é o SBT Rio Grande, estamos mostrando, né, uma senhora que entrou aí, foi no dia 13 de fevereiro, meio-dia 46 minutos, entrou num salão de beleza, eu disse Instituto de Beleza, porque no meu tempo, quando era pequena, minha mãe ia no Instituto de Beleza. E aí o que aconteceu? Foi lá, olhou uns produtos, enfim, e de repente, ó, rapidinha com a mão para levar um telefone celular. Tá aí a hora que elas estão olhando ali no armário e tal, o produto, ali, ó, lá vai com a mão rapidinho e... pega o telefone de uma maneira muito ágil, aí depois ela dá uma ajeitada e, ó, mão para trás para colocar no bolso. O que se sabe e que a imagem mostra foi isso que ela levou. Agora, a proprietária do local disse que pode ser que tenha levado mais coisas que não sabe. Vai fazer um balanço. Tem shampoo, por exemplo, que dá uma coloração no cabelo. Até estão dizendo aqui, eu não sei, é maldade, que você pode procurar porque ele tira os cabelos brancos, mas ele deixa uniforme. Mas eu acho bonito. Que assim. São caros, tá? É charme. É charme. Então a dona vai dar uma olhada melhor ainda para ver se não surrupiou mais alguma coisa. Tem que olhar, porque realmente são produtos caros. Agora, isso acontece, vejam só, ali a mulher entra, pede explicações, né? A proprietária, o atendente ali vai, abre, mostra, explica, gasta saliva, né? Enquanto que a outra, né, tinha interesse, pelo visto, em outras coisas mais. Não se sabe se levou outras coisas, mas na cara dela estava o telefone, que rapidamente foi pego de uma maneira muito ágil. Não sei se foi o primeiro roubo dela, mas tá aí a imagem mostrando. Isso aconteceu aonde, Glau? Capão da Canoa. As imagens cedidas pelo Capão Denúncias, a gente agradece. E olha, fica o alerta, hein? Ó, atenção, cuidado com essa senhora aí.
Muito bem, daí a imagem mostrando, portanto, né, o furto, né, de um telefone celular que aconteceu num salão de beleza em Capão da Canoa, no litoral norte aqui do estado. 11h59. Atenção, olha só. Todo mundo sabe que o carnaval deste ano, ele tem que ser diferente, não é verdade, Glauco? Não adianta, tem que ser, ou deveria ser. Fico lembrando, um ano atrás, já na época do carnaval, já falávamos, era o início da pandemia, né? Quer dizer, o ano passado o carnaval já serviu de recado, ou seja, a necessidade do distanciamento. Agora, parece que tem gente que não foi avisada, né, dos perigos das aglomerações. Isso que estamos há um ano, né? Ou pior ainda, preferiram ignorar os riscos, não estão preocupados se vão se contaminar, se vão levar para casa, para a mãe, pai, para os avós e tudo mais. Por isso a gente vai conversar agora com a colega Luciane Coleman, que tem informações, porque teve assim de festinha rolando, não só em Porto Alegre, infelizmente por todo o estado, no litoral norte, uma coisa assim, né? E agora a gente vai conversar ao vivo com ela, Lu Coleman, que traz informações pra gente. Oi, Luzinha, bem-vinda ao SBT Rio Grande. A gente se vê pouco por aqui, né, Lu? Pois é, né, André? É um prazer estar participando aqui do SBT Rio Grande hoje. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. E infelizmente a gente traz essas notícias. Eu estava de plantão no fim de semana e olha, não pararam de chegar denúncias, viu, André, a respeito dessas festas clandestinas e de aglomerações, como se não houvesse pandemia, sabe? É muito revoltante a gente seguir repetindo, né, vendo essas imagens repetidamente. Bom, André, agora na madrugada de domingo, olha só essa cena, o que aconteceu em Porto Alegre. Uma lancha encostou ali na orla Moacir Scliar, ali na orla do Guaíba, pertinho da usina do gasômetro, estava com som alto. E aí teve uma festa ali, ao ar livre, começou a aglomerar muita gente, eu diria que são umas centenas de pessoas que ficaram aglomeradas perto dessa lancha com som alto na madrugada de domingo. A Capitania dos Portos foi chamada. Quando ela se aproximou, a lancha acabou fugindo, então ela não foi localizada. Sim. E a Guarda Municipal também logo dispersou toda aquela multidão que se aglomerava ali na orla. A gente tem as imagens, era muita gente, gente. Teve também na madrugada de domingo, André, aglomerações na Padre Chagas, ali no Moinhos de Vento, e também na Fernando Machado, no Centro Histórico de Porto Alegre. Também foram denúncias recebidas pela Prefeitura pelo 156 e a Guarda Municipal foi até lá e dispersou. Teve também denúncias na madrugada de sábado, André, ali no início do carnaval, o pessoal ali naquela loucura, vamos fazer festa. E aí, olha só, essa festa clandestina na zona sul de Porto Alegre, lá perto do Lami, na Eduardo Prado. Uma casa de festas, uma casa de eventos, né? Ela acabou interditada quando a Guarda Municipal chegou e encontrou mais de 800 pessoas, André. 800 pessoas. Não preciso nem dizer que, claro, que não estavam usando máscara, porque quem está se aglomerando assim, né, não está preocupado com nada, né? Não, mas sempre é bom levar, vai que aparece uma câmera. Vai que aparece uma câmera, né? Aí se esconde. Essa imagem que a gente está mostrando, essa imagem que nós estamos mostrando, é de 800 pessoas que aconteceu na Zona Sul. Essa é do Lami, é isso? Ah, uma casa... Essa é do Lami, exatamente, lá na Zona Sul. Casa de shows do Lami. Uma casa de festas, uma casa de shows. A casa da festa pessoas. do Covid. Mas que barbaridade. Pois é. Que barbaridade. Mas que mundo é esse? Teve mais festa de Covid, viu, André? Teve mais. Ali na madrugada de sábado, teve também na Cidade Baixa. A Guarda Municipal foi chamada e interditou outros 2 locais. Um na João Alfredo, onde havia em torno de 150 pessoas. E outro lugar na Lime Silva, onde tinha mais em torno ali de 150 pessoas. Além de, novamente, uma aglomeração na Fernando Machado, que já virou ali um point de aglomeração ao ar livre ali no Centro Histórico. E aí a Guarda Municipal, então, dispersou. Os locais onde havia, ou seja, um bar, uma casa de festas, foram interditados. Porque exatamente, né, vai contra o decreto estadual, o decreto municipal, André, de que não pode ter aglomeração. O próprio governo do estado
reforçou antes do carnaval que as pessoas deveriam ter consciência de que não é ainda o momento de se aglomerar, André. Eu não sei o que tem na cabeça dessas pessoas, viu, André e Glauco? Não sei. Eu acho que vive assim no outro mundo, que não é o mesmo que eu vivo. É a capacidade de conseguir não tá nem aí porque tá acontecendo. Esses dias eu ouvi relato de uma pessoa assim, o cara disse, são pessoas que acreditam em conspiração. Tá, sabe? mas aí eu te pergunto o seguinte, André, agora eu não tô aqui para comentar, eu tô para perguntar para ti e para Lu. O que dá para fazer? Porque assim, a gente avisa, pede. O poder público faz lá os seus decretos, fiscaliza. Só que não adianta. O que tem que fazer mais? Tem que prender as pessoas, está sendo muito leniente o poder público. A segurança, de repente, a Brigada Militar tem que agir com mais pulso. O que dá para fazer mais, hein? Respondam. Antes da Lu responder, a gente só mostrando a imagem aqui de Porto Alegre, o pessoal acumulado ali no gasômetro e de repente... Agora, esperem, porque daqui a pouco a gente vai para o litoral e vai mostrar lá no litoral o Festerê, o Car Covid, né? Carnaval Covid, a festa do Covid, que aconteceu no litoral norte. Daqui a pouco a gente vai para lá. E aí, Lu, consegue responder a pergunta do Glauco? Olha, bem que eu gostaria, viu, Glauco? Acho que deveria haver aí uma fiscalização talvez mais reforçada, né? Seja na praia, seja aqui. A gente já sabe aonde há maior aglomeração, onde os jovens costumam se aglomerar, se concentrar, mas a gente também tem que aplaudir aí a ação, né, da Brigada Militar, da Guarda Municipal, que conseguiram dispersar esse povo aí que estava aglomerado aqui em Porto Alegre e interditou essas casas onde ocorriam essas festas. Mas a gente sabe que, infelizmente, há muitas outras em que não há denúncias e que seguiram acontecendo, né? Esse é o maior problema também. Isso é que é pior, né? Isso é que é pior. Primeira coisa que eu acho que isso revela, e não é só no Brasil, tá? É claro que no Brasil, muito mais, até porque nós temos um número maior de pessoas. Mas isso passa por falta de educação, tá? Falta de educação, desrespeito mesmo, pessoas que não estão nem aí, nem preocupadas, não é nem consigo só, mas com a sua família. Quantos desses vivem em ambientes que têm idosos, por exemplo, e não agora começou a vacina, já achar que está todo mundo vacinado e está resolvido? Não, não é assim. Vamos até o litoral norte, gente, vamos dar um pulinho para conversar com a Aline Schneider, que vai mostrar o Festerê que aconteceu no final de semana lá pelo litoral, hein, Aline? André, a gente tem imagens de diferentes praias aqui do litoral norte, começando por Atlântida. Várias festas aconteceram até mesmo em residências por aqui, se observou. Todas as prefeituras do litoral norte cancelaram os seus festejos nesta época do ano. Não teve nenhuma festa oficial. Mesmo assim, as pessoas se aglomeraram. Dá uma olhada como é que foi lá em Capão da Canoa. Já durante o dia começou a aglomeração na beira da praia. E mesmo... lá foi bem intensa a coisa, viu? Eu recebia a cada hora um registro, relatos de veranistas, moradores, apavorados com o que estavam assistindo, André. E cada vez mais as pessoas se aglomeravam por ali. E mesmo de noite, quando os quiosques já haviam fechado, as pessoas continuavam na beira da praia, cada um levando a sua bebida. Não tinha som por parte de quiosque algum, nenhum show também, mas essas caixinhas de som foram levadas para todos os lados e muita gente se aglomerando. A fiscalização chegou também a tentar interromper isso, André. Agora, Aline, uma coisa que é importante. Primeiro, os prefeitos, né? Mas o que os prefeitos fazem? Os próprios prefeitos disseram, nós não temos condições, né, humanas, pessoal suficiente para lidar com isso. E o decreto, ele permite o uso da faixa de areia, né? Ele permite, agora, o uso consciente. O problema é esse, né? É a consciência. Vai fazer o quê? Vai fichar todo mundo? Vai prender todo mundo? Não tem como fazer isso. A história das máscaras, lembra que quem não usasse máscara ia ser multado? Queria saber quantos que foram multados. Mas, enfim, se esforçam. A brigada se esforça, as guardas municipais se esforçam. Agora, se acredita muito na conscientização, no respeito. E duas palavrinhas que, infelizmente, fazem falta no brasileiro de um modo geral, com todo respeito àqueles que se cuidam, que cuidam do outro, que não foram para a praia ou chegaram na praia, se assustaram, foram embora. Quer dizer, é uma questão de respeito e isto, infelizmente, uma solução para isso
ou proíbe faixa de areia, mas aí vão se amontoar na praça, né? Aí decreta lockdown. Seria uma solução, mas e aí? Vão respeitar? E a questão econômica, onde é que fica nessa hora? Não, tem tudo, tem até o custo político disso, né, André? Ah, verdade, verdade. Então essa é a situação. O que a gente pede com isso, né? Que as pessoas tenham consciência, e daqui a pouco nós vamos conversar com um virologista, o professor Spilk, lá da Universidade Fevale, e inclusive vai nos falar sobre os riscos destas aglomerações, uma vez que nós temos já uma variante mais grave, que é a amazônica, circulando pelo Brasil, inclusive com uma primeira morte aqui no Rio Grande do Sul. Um alto contágio, né? Alto poder de contágio. Exatamente. Então tem todas essas questões. A gente gostaria que fosse diferente, é lógico que sim, não há dúvida disso. Então, por isso o cuidado ele é importante. Ó, e teve mais, a gente André, só mostrou algumas das aglomerações, porque se a gente fosse sair por esse estado afora, no interior então, mas não sabem nem o que é pandemia, pelo visto. Não tem noção. André, você tá me ouvindo? Oi, Aline. Oi, Lu, desculpa. André. Oi, André. Não, Agora a gente... Só um pouquinho. Na verdade, eu só queria... As damas primeiro, mas tem duas damas. A Coleman chamou primeiro, só um pouquinho, Aline. Diga, Lu. Até porque também é um comentário, uma pergunta para a Aline e para você. Que eu queria dizer que os bons acabam pagando pelos maus, porque as pessoas que estão aglomeradas lá na beira da praia, elas escolhem estar na beira da praia. A Aline, que está no litoral, sabe muito bem que há muitos trechos onde praticamente não tem ninguém, né? Se você quiser um lugar mais tranquilo, mais calmo, sem agito, é facilmente encontrável. Essas pessoas que estão aglomeradas, elas escolhem estar lá aglomeradas, sem nenhum cuidado, né? Estando ali totalmente vulnerável a contrair esse vírus. Diga Isso ali. mesmo, Lu. Dá uma olhada só como foi a noite aqui no Imbé. A beira da praia, ela foi bloqueada para o acesso de veículos, o que diminuiu um pouco a aglomeração, sim, nem comparado ao que foi o Ano Novo. Agora, de noite, o pessoal se concentrou ali na Barra. E ainda assim, muita gente, que com certeza o número de pessoas teria sido muito maior, se não fosse a fiscalização da Guarda Municipal, Polícia Civil, Brigada Militar, Conselho Tutelar, estava todo mundo lá reunido. Eu, inclusive, presenciei cenas da própria Polícia Civil pedindo para que as pessoas baixassem o som, que isso também é um decreto que circula por aqui no município de Imbé, que não pode som alto a partir de um determinado horário. Durante o dia também, a aglomeração ela acabou acontecendo, porque a praia estava bem lotada, mas ao mesmo tempo, André, Lu e Glauco, eu consegui presenciar, olha essa festa de uma família que eu encontrei aqui no calçadão. Eles fizeram, gente, um abadá, inclusive. Foi uma festa muito diferente, segura, com distanciamento, diferente, com alegria. Estavam isolados de todo mundo, Lu, como você falou. É possível sim buscar esses pontos de isolamento, não só durante o dia, mas também à noite. E ali, de uma forma segura, eles literalmente brincaram o carnaval. Tinha pessoas mais velhas, criança também. Foi bonito de ver. Agora, antes de a gente mudar de assunto, só rapidinho aqui, dá uma olhada como está a beira da praia agora. 26 graus é a temperatura aqui no Imbé, algumas nuvens, o sol volta e meia aparece, bastante gente na beira da praia. A gente percebe que os guarda-sóis estão tentando manter um distanciamento entre um e outro, os próprios quiosques organizam desta forma, mas quando a gente olha assim, dá para perceber que tem bastante gente por aqui sim, né, André e Glauco? É verdade. E outra coisa, só antes da gente mudar de assunto, e a Lu tem um assunto muito desse para falar para a gente daqui a pouquinho, aquela família ali, muito bem, estavam juntos, vivem na mesma casa. Agora, importante, só estaria completa a atitude deles se todos estivessem usando máscara, que é isso que é o correto. E eu sei porque muita gente deve comentar, assistindo, deve estar comentando. É uma família, está junto com cuidados, ok. Agora, o uso de máscara, ele serve para quê? Para que se um deles estiver com vírus, não estará passando para outro, mesmo da família, ou mesmo para outras pessoas. Mas acho que todo mundo já sabe isso, eu não preciso ficar repetindo. Muito bem, 12h e 3 minutos. Atenção, gente. Uma jovem saiu aqui de Viamão, foi encontrar o ex-namorado. Ao chegar no local combinado, ele não deixou ela nem sair do carro onde ela estava, que era um motorista, né, de aplicativo. A Lu Coleman vai contar para a gente a tragédia que aconteceu, né, Lu?
Pois é, André, que tragédia que aconteceu na madrugada de sábado. Essa menina, a Júlia Mello, de 16 anos, foi ao encontro do ex-companheiro, um jovem de 19 anos, no bairro Guajuviras, aqui em Canoas, onde eu estou. E antes de desembarcar do carro de aplicativo, ela já foi alvo de disparos e morreu na hora. Detalhe, André, ela estava acompanhada por uma amiga, também menor de idade, que está grávida e que também foi baleada. Essa amiga segue internada. A gente não tem maiores informações por se tratar de uma menor de idade. Daqui a pouco, André, eu vou conversar com o delegado Mário Souza, aqui em Canoas, para trazer mais detalhes sobre este triste episódio que só aumenta as estatísticas de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa epidemia da violência contra a mulher. Então, daqui a pouco, André, eu trago mais detalhes sobre a morte dessa adolescente de 16 anos aqui em Canoas, vítima de tiros, né, que foram efetuados pelo ex-companheiro. Logo mais. Até já, obrigado, Lu Coman. 12h, 14 minutos, 25 graus a temperatura nesse momento. E olha só o que aconteceu no norte do estado, gente. Policiais encontraram o quê? É a pergunta que eu faço. O que é que os policiais encontraram escondido no motor de um carro? Ele responde. O que foi? Olha, André, o que tem no motor de carro? Várias peças. Tem motor, ué. Tem óleo, tem água e tem armas. Opa, aí já deu um problema, né? Como assim? Pois é, 4 pistolas austríacas Glock 9mm estavam escondidas num compartimento do motor deste carro aí. A Polícia Rodoviária recebeu informação de que um Gol com placas de Ijuí estaria transportando armas. O que eles fizeram? Bom, abordagem, logicamente, foi na BR-386 em Sarandi. Um casal estava no veículo. Eles disseram que vinham de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde foram fazer compras, mas não convenceram. E nas buscas aí, ó, os policiais encontraram essas armas escondidas num compartimento junto ao motor do carro. Os dois integrantes deste veículo, o homem de 38 anos e a esposa de 27, ambos de Panambi, foram presos. Mais um caso daqueles que a gente tanto conta aqui, né? De compartimentos escondidos em veículos que eles botam de tudo, André. São capazes de botar uma casa dentro de um carro. E nesse caso aí, olha o que era o carregamento. Altamente perigoso. 4 pistolas austríacas, André. Mais uma vez, onde a inteligência foi importante, porque já estavam monitorando, já sabia que tinha coisa errada aí. O casal veio, tentou se explicar e obviamente que aí facilmente eles deixaram muito claro que tinha alguma coisa errada acontecendo. E a polícia foi, e a polícia investigou e conseguiu rapidamente encontrar estas armas. Como disse o Glauco, é a Glock. Glock, né, Glauco? Isso, exatamente. A Glock são austríacas? Glock, né? E Glauco. É quase Glock, tudo igual. Glauco. Elas são austríacas e são com alto poder, né? São usados para quê? Me diz. Ora, para quê? Crimes, né, basicamente. E eles vinham realmente do Paraná, só que aí tem uma questão peculiar também, Mas são né? gaúchos, né? São gaúchos, de Panambi, só que essas armas entram pela fronteira. E Foz do Iguaçu fica na fronteira com o Paraguai. Muito possivelmente, é claro que isso vai ser objeto de investigação, essas armas passaram o Rio Paraná, né? Não necessariamente pela ponte, que está fechada por causa da pandemia, mas elas entram, de certa forma, pelo rio mesmo, através de outras formas de contrabando, elas entram no Brasil. E esse casal pode ser considerado também mula, entre aspas, que são apenas aqueles que transportam. Mas isso tudo vai ser verificado pela polícia. Olha, recentemente saiu uma nova determinação que nós ainda vamos trazer de maneira mais precisa, né? Aqui nós não temos fake news. Quando a gente não tem certeza, a gente alerta. A gente está pesquisando, né? Está checando direitinho, mas deve ter uma determinação do próprio Ministério da Justiça, e é isso que nós estamos checando, para que estas armas possam, de maneira mais rápida, serem utilizadas pelas forças policiais. E é isso que a gente vai checar direitinho a informação, porque vejam só, são armas potentes, elas têm um custo, elas têm uma importância e é importante estarem nas mãos de quem? Obviamente, da polícia, né? Então, por isso que a gente vai checar direitinho, mas
pode ser que essas armas possam, de maneira menos burocrática, elas possam então ser passadas para as forças de segurança. E isso é um pedido, né, Glauco? Uma solicitação que a gente faz há muito tempo, como os veículos, por exemplo. Já mostramos aí um Camaro que foi passado para a Polícia Rodoviária Federal. Para quem está chegando agora, 12h18, uma apreensão no norte do estado. A Polícia Rodoviária Federal de Sarandi apreendeu o quê? Conta pra gente, Glauco. 4 pistolas Glock, calibre 9mm, que estavam escondidas neste compartimento deste carro aí. E além das armas, havia carregadores. Um casal estava nesse veículo dizendo que vinha de Foz do Iguaçu, em direção ao Rio Grande do Sul, porque eles foram lá fazer compras. Só que durante a abordagem, a polícia constatou que neste compartimento estavam essas armas. O casal foi preso. Ele tem 38 anos e ela 27 anos, André. Olha só, no Diário Oficial de sexta-feira, tá? Artigo 45. As armas de fogo apreendidas após a finalização dos procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército no prazo de 48 horas para doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas ou para destruição quando inservíveis, ou seja, quando não forem de utilidade. E isso, o que muda? É claro que o processo precisa chegar naquele ponto que não tem mais caminho, que é o chamado trânsito em julgado. Antes, essa arma, esse objeto, ele era destruído. E agora não. As armas que forem utilizáveis, que estiverem em boas condições, vão ser, portanto, repassadas para as forças de segurança, conforme diz aí o decreto, artigo 45, publicado no Diário Oficial da sexta-feira. Então, isso é importante porque, olha, muitas armas de forte poder, né, elas são apreendidas e antes eram destruídas, Gal. É a famosa Lei 10.630, informa a Lili, que está no nosso ponto aqui, sempre atenta. São armas que, muitas vezes, o poder público tem dificuldade, inclusive, de adquirir. Então, elas passam pelo processo de regularização, pelo menos esse é o objetivo, para estarem nas ruas, na mão de quem deve estar. E aqui ainda mais, ó, segundo passou a Eliane Aires, a Lili é Eliane Aires. Aqui, olha só, os órgãos de segurança pública ou as Forças Armadas manifestarão interesse pelas armas de fogo apreendidas ao comando do Exército no prazo de 30 dias, contando da data do recebimento do relatório reservado trimestral. Enfim, aqui, ó, os órgãos de segurança pública ou as Forças Armadas que efetivaram a apreensão terão preferência na doação das armas. Então, se foi pela Polícia Rodoviária Federal, a prioridade é da Polícia Rodoviária. Se foi Guarda Municipal, ou se for Brigada Militar, a própria Brigada Militar e assim sucessivamente, Polícia Civil e tudo mais, decreto de sexta-feira. Certo, Glauco? Muito bom. Só lembrando que precisa do envolvimento da Justiça, logicamente, porque tem que autorizar, tem que fazer a regularização. Então seria um tempo abreviado. Esse é o objetivo da lei também, né, André? Muito bem, 12h20, 25 graus é a temperatura nesse momento. Lembrando que daqui a pouco nós vamos conversar com o Dr. Spilk, que é o médico, ele é virologista, e ele vai nos explicar em detalhes sobre estas variações, novas variações do coronavírus. Ele é um professor, pesquisador da Universidade Fevale e vai atualizar para a gente também sobre isso, né? Esta aglomeração que aconteceu e vem acontecendo no Carnaval, por mais que se peça, por mais que se explique, as aglomerações estão acontecendo. Outra dúvida que está surgindo, Glauco, em algumas regiões o número de infecções diminui, enquanto que em outras está aumentando. A gente vai perguntar isso para ele também, por que este fenômeno vem acontecendo. Será que é por causa do verão que o pessoal está se movimentando? Migrando? É. Só ele para responder, afinal de contas ele é o pesquisador, eu não sei te responder isso, Glauco Paz. Entendeu? A gente vai saber daqui a pouquinho com o Dr. Spilk, que é pesquisador da Universidade Fevale. Bom, agora nós vamos para Canoas, é isso? Vamos para Canoas agora? Não, vamos para Canoas daqui a pouco, quando a Lu Coman vai trazer informações de uma tragédia que aconteceu com uma menina que foi encontrar o ex-namorado e foi morta ainda dentro do carro. Mas é daqui a pouco que a Lu Coman vai trazer detalhes para a gente, inclusive com o delegado que investiga, o delegado Mário Souza. Agora eu tenho um recado importante para vocês dos nossos amigos da Solução Financeira. Então preste atenção, está com dificuldade financeira? Olha aí.
Agora, para tudo que você está fazendo, está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por 2. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983247663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983247663. Ou se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. Abraço aos amigos da Solução Financeira. 12h 24 minutos. Atenção, mais um caso de feminicídio aqui no estado. Dessa vez o crime aconteceu em Canoas. A vítima, 16 anos de idade. 16 anos. O que aconteceu? Explica pra gente, Lu Coma. Olha, André, que história terrível. Meu Deus. A Júlia Melo, de 16 anos. 16 anos, André, uma adolescente que recém tinha feito as provas do Enem e acabou morta, vítima de feminicídio por causa do ex-companheiro dela, que acabou efetuando, então, esses disparos contra ela e também contra uma amiga que estava com ela dentro do aplicativo. E grávida, e que agora está, então, internada. Bom, André, eu estou aqui com o delegado Mário Souza, daí a gente vai detalhando para o pessoal de casa como é que aconteceu essa história. Delegado, bom dia, na verdade, boa tarde já. A Júlia, ela teve uma relação de quase um ano com esse rapaz de 19 anos, estava separada, mas ela foi ao encontro dele. Como é que se deu toda a sistemática quando ela chegou? Ela nem chegou a descer do carro, né, delegado? Boa tarde, André, boa tarde a todos da equipe e todos que nos acompanham. Esse é um crime muito grave que aconteceu, né? O feminicídio por si só é um crime muito grave, é um ato de violência muito forte contra as mulheres, né? E nesse caso, além de toda essa violência que aconteceu, o que nós temos até o momento apurado e aquilo que nós podemos falar é o seguinte: a vítima encontrou esse homem, o agressor. Ela estava pelo menos com uma amiga. E havia uma outra pessoa ainda na cena, um outro homem. E a partir dali, os momentos nós estamos apurando ainda, algumas coisas estão em sigilo, ele efetuou os disparos e matou a sua ex-companheira, essa jovem de 16 anos, nós imaginamos aí, e temos também essa sensação de que a família deve estar passando, porque foi uma morte muito violenta, uma situação muito agressiva, né, uma jovem. Mas o que eu quero dizer é que a polícia está trabalhando muito forte desde as primeiras horas. Nós já temos a identificação das pessoas envolvidas e elas serão presas em breve e não ficarão impunes. Ele estava numa moto, delegado, e isso foi no bairro Guajuviras, né? Esses detalhes da dinâmica do crime eu ainda não posso falar. Mas eu posso te dizer que sim, eles se combinaram um encontro de comum acordo, né, em tese. Esse encontro não foi um encontro, um sequestro, por exemplo, não foi isso. Foi um encontro marcado entre o casal. Isso é a informação que nós temos até o momento. Sim. E nesse encontro ele teve esse rompante de extrema agressividade, que não era novidade, porque já tinha tido outros atos de agressão, e matou essa jovem. Então, a partir de agora, a equipe do dia atendeu, a delegada que está respondendo pela situação nesse momento está investigando, e a delegada titular, Clarice De Martino, também estão trabalhando nesse caso. E nós estamos botando toda a prioridade para o mais breve possível prender essas pessoas envolvidas, pelo menos um já está identificado, e não deixar que a impunidade aconteça. Agora, importante dizer que fora o crime ser grave, o crime ser um pouco da curva, porque além da jovem morta, que era companheira, teve uma outra jovem também que foi baleada. Estou ouvindo, André. Não, o senhor destaca isso, né? Essa garota, ela foi com uma amiga junto que estava grávida e também ficou ferida. Mas duas questões, e claro, dentro do limite que o senhor puder nos responder. O senhor falou essas pessoas presas, ou seja, tem mais de uma pessoa, pelo que a gente pode compreender. E aí parece que foge um pouco do passional. Procede isso?
E essa parte a gente está, é justamente o que eu falei, que foge um pouco da curva. Nós estamos querendo encontrar o ponto, né? Para que ou por que e se realmente havia uma participação além do assassino, um outro assassino, um partícipe, né? Um coautor. Isso está sendo apurado. Agora, realmente, isso aí sai um pouco da curva. Mas eu acho, André, te respondendo diretamente, que o ato dele com a moça com a ex-companheira, foi um ato passional de violência doméstica dentro da questão do feminicídio entre ele e ela. Agora, a morte da outra jovem de 16 anos... O atentado contra a jovem que está internada nesse momento, esperamos que sobreviva, é claro. O atentado contra essa jovem de 16 anos grávida é uma situação que sai um pouco da curva, porque foi uma outra agressão, uma segunda agressão. Mas eles não foram presos ainda, foram identificados, é isso, delegado? Sim, eles estão foragidos nesse momento, né? Tecnicamente, eles não se apresentaram à polícia, já foi representado pela prisão, né? Pelo menos de uma pessoa, e a polícia está investigando. A gente espera em breve realizar a prisão desse suspeito, né? Identificado, e que ele pague pelos crimes que cometeu ou pelo crime que cometeu. Agora, repito, a situação da outra moça baleada, que está viva e grávida, né? É uma situação que sai um pouco da curva, né? A gente está levando isso com bastante cuidado, por isso que eu estou sendo aqui bem reservado do que eu posso falar. André, olha só, a gente conversou também com a família, e a família nos passou alguns outros detalhes, né? Que a polícia, enfim, não pode repassar. O que a família disse? Que ela iria, André, a Júlia Mello, ela iria numa festa de pagode na Zona Norte com essa outra amiga, e que este ex-companheiro havia chamado ela para um encontro. A gente não tem maiores informações do que seria exatamente esse encontro. A Júlia, ela morava em Viamão. Esse encontro aconteceu aqui em Canoas. Então, a gente não sabe se eles iriam para a festa juntos, se foi um encontro antes disso, o que exatamente aconteceu neste quase encontro que não chegou exatamente a se concretizar. Elas foram de aplicativo e ela teria sido morta ainda dentro do carro. Tanto é que foi o próprio motorista de aplicativo que chamou a polícia, chamou o SAMU, o socorro médico. E uma informação importante, André, ela tinha tido uma relação de quase 1 ano com esse rapaz de 19 anos. E durante esse relacionamento, André, ela já tinha sido vítima de outras violências. Inclusive, a família tinha conhecimento disso. No meio do ano passado, ela foi esfaqueada nas mãos, tá? Ela teve o cabelo cortado de forma forçada e várias vezes, quando ela resolveu finalmente encerrar a relação, recebeu ameaças. Inclusive, a família nos enviou um vídeo da ameaça desse rapaz a essa jovem. Eu não sei se a gente tem disponível, antes da gente seguir aqui a entrevista com o delegado. Temos sim, vamos mostrar agora. Várias vezes tá aprontando já, hein? Ó, tá de olho aí. Ó o porte. Já vi várias vezes tá aprontando já, hein? Ó, tá de olho aí. Ó o porte. Já vi várias vezes. Pois é, ele mostra até a arma, né? Ele diz assim, já vi. Repete ali pra gente, por favor. Já vi várias vezes estou aprontando. Repete o vídeo ali. Põe o vídeo aí. Já vi várias vezes tá aprontando já, hein? Aprontando. Ó, tá de olho aí. Ó o porte. Tô o quê? Tô forte? O que ele disse? Tô forte? Sim. Ó o porte. Eu não entendi ali, mas tô de olho, hein? Ó, ameaça, tá de olho, né? hein? É tortura. Ó o porte. Tô de olho, hein? Tô de olho. Tô de olho. Mas no final ele diz, tô forte ou olha o porte? Eu não sei se o delegado pode nos ajudar. O que ele diz, tô forte, olha o porte ou algo assim, mas isso é tortura, né? É tortura. Pois é, né, André? Aí muita gente deve se perguntar, mas e por que ela foi se encontrar? Isso eu acho que é uma questão muito mais complexa, né? Delegado, normalmente a polícia que trabalha com a violência doméstica sabe que infelizmente isso acontece repetidas vezes, ou seja, por que uma jovem que foi vítima, foi esfaqueada no passado, acabou se encontrando? Bom, pode haver uma série de explicações, desde ameaças até essa ilusão de achar que o homem vai mudar, que não vai mais acontecer isso. E, infelizmente, né, delegado, as mulheres sempre acham que jamais vai acontecer a morte, como aconteceu nesse momento, né? Exatamente. Nós temos uma série de protocolos em relação à violência doméstica e é comum esse vai e vem, né? Tem situações técnicas que demonstram que isso pode acontecer ou não. Por isso que existe toda uma rede de proteção das mulheres
para isso. É importante dizer, e nós pedimos, que as mulheres procurem a polícia, procurem ajuda, mesmo que fiquem nessa situação que é complexa, de querer voltar ou acreditar no homem. O homem que já cortou o cabelo da moça com um facão e já agrediu ela com um facão, dificilmente, né, vai mudar a sua conduta. Exatamente. Então, procure ajuda, porque às vezes a mulher precisa dessa ajuda. É importante dizer também o seguinte: o crime de feminicídio, o homicídio, o Estado tenta e consegue, às vezes, né, evitar que ele aconteça. O feminicídio e os crimes passionais, em geral, são um pouco diferentes, porque envolve a vida privada, bastante complexo, como tu disse. Então, o Estado não pode entrar na vida privada das pessoas dessa forma. A Polícia Civil não podia ir lá e impedir, não te encontra com ele hoje. Nós não podemos fazer isso, a não ser que ela nos procure. A Delegacia da Mulher de Canoas ou de Viamão não pode fazer isso, nem de Porto Alegre, ninguém pode fazer. Isso é a vida privada. Então, o que a gente pede é que, para que esses feminicídios também continuem caindo, diminuam, que as pessoas, os vizinhos, os familiares, as vítimas dessas agressões procurem a polícia e tentem, né, buscar uma saída. Tem toda uma rede de atendimento, não só criminal repressiva, mas também preventiva. Mas é importante dizer isso. É uma situação de vida privada. O que nós vamos fazer agora é não deixar esse crime impune. Isso nós vamos buscar, mas poderíamos ter evitado. Talvez se tivesse procurado a polícia. Até porque já havia mais do que sinais, né? Já havia essa violência efetiva. E repetindo então, André, para quem está ligando a televisão nesse momento, nós estamos falando de um caso muito grave que aconteceu aqui em Canoas. Uma jovem de 16 anos, a Júlia Melo, moradora de Viamão, que veio com uma amiga até Canoas, aqui na noite de sexta. E ali na madrugada de sábado, né, ela acabou morta pelo ex-companheiro. A informação é de que ela, inclusive, veio até aqui para se encontrar com ele, que havia alguma tentativa de reatar, mas a gente não tem maiores detalhes. Ela acabou morrendo na hora e a amiga que estava com ela, inclusive grávida, também foi baleada e está internada nesse momento. A Júlia, ela já tinha sido vítima de violência e, infelizmente, acabou, então, chegando até esse grave acontecimento, né? Ela acabou perdendo a vida por causa desse relacionamento abusivo, né, André? Mais uma notícia muito triste aqui. Só tirar uma dúvida aqui com o delegado, inclusive, o motorista de aplicativo, ele não sofreu violência e, na verdade, ele é a principal testemunha no momento, né? Boa tarde, Glauco, tudo bem? Na realidade, essa situação é bem lembrada, é importante em relação ao motorista, né? Outras pessoas envolvidas na cena. A gente está apurando isso ainda, mas certamente ele, no momento, claro que é uma testemunha, né? E não há nada que pare sobre a conduta dele. Ele é uma testemunha, mas nós estamos preservando isso da forma mais profunda possível para que a gente não atrapalhe as investigações. Mas é isso, ele é uma testemunha do que aconteceu ali e certamente vai ser ouvido e vai passar suas informações para a polícia para que a gente possa avançar nesse caso. Tá certo, muito obrigada. E por isso a gente sempre reforça, André, ao menor sinal de violência, seja psicológica, seja física, dentro de casa, denuncie. E lembre, isso é o primeiro sinal. Não duvide de que aquele homem que está ali do seu lado possa, sim, tentar lhe matar ou, inclusive, concretizar isso, né? Bom, a amiga que estava junto com ela, eu não sei qual é a idade, mas aqui estava grávida, a família confirmou que ela recebe alta agora já na quarta-feira. Então, pelo menos aí uma boa notícia. Obrigado, delegado Mário Souza aí pela conversa com a gente. 12h e 36 minutos, atenção, feriadão de carnaval, é lógico que muita gente quer se divertir, né? Isso é normal nesse período de carnaval, mesmo sendo um período anormal por causa da pandemia. Bom, só que o que acontece? Tem gente que esquece, né? Ou esquece ou nem esquece, né, Glauco? Sabe que não pode, mas mesmo assim bebe e vai pro volante. E aí o que acontece, Glauco? O que aconteceu? Olha só o flagrante da Polícia Rodoviária Federal. Conta aí pra gente, Glauco. Olha, simplesmente um caminhão, imagina o peso de um caminhão andando em zigue-zague na estrada, botando em risco vários outros motoristas, né? A gente pode ver nessas imagens aí, uma carreta de 15 toneladas. Ela foi parada pela Polícia Rodoviária Federal
justamente porque estava aí andando em zigue-zague, tá? O motorista fez o teste do bafômetro e adivinha o resultado, André. Tem só uma chance de adivinhar. Será que ele estava embriagado ou não, hein? Gente, olha só, atenção, meio-dia 37 minutos nas nossas rodovias no Rio Grande do Sul, no final de semana. Flagrante da Polícia Rodoviária Federal. Olha o caminhão que quase que bate de frente, Glauco. Ele quase que bate de frente num outro caminhão vindo. Absurdo! Isso aconteceu na BR-386 em Lajeado. Uma rodovia, André, que a gente sabe muito bem que o trânsito é muito pesado. Olha ali. E com veículos pesados, olha ali. E ó, um detalhe, qual é o peso da carga? 15 toneladas este caminhão aí. 15 toneladas. Tu imagina uma batida de frente, tu imagina uma batida em outros veículos acontecendo. Agora espera para ver o resto da história, André. Sabe por quê? Porque a Polícia Rodoviária daí parou o caminhão, foi fazer aquela revista e eles encontraram uma garrafa de cachaça da Mardita e com o seguinte detalhe, estava quase vazia, ou seja, o bebum já tinha tomado quase toda a cachaça e estava na estrada. Ele foi preso, é claro, né, André? Essa é uma situação, Glauco, que o nosso código, a nossa legislação, enfim, é uma pessoa que, primeiro, não é a primeira vez que isso acontece. Já tem no passado dele, na verdade. Já tem ficha. Já tem histórico de acidente também envolvendo a embriaguez. Ou seja... Tá ali a garrafa, ó. Olha a garrafa vazia ali. Ou seja, se ele já tem problema e se ele tiver problema de saúde precisa ser tratado, e isso o nosso SUS, né, certamente de uma maneira pode ajudar a recuperar uma pessoa se ela quiser, só que era uma pessoa que não podia mais estar nessa condição, não podia mais estar dirigindo. Ah, André, mas vai fazer o quê? Não sei. Não sei. André, mas motorista comum, entre aspas, você, não pode. Imagina um motorista profissional, tá levando uma carga, um veículo de 15 toneladas. Pois é, aí a gente compreende muitas das situações de acidentes, por exemplo, que a gente vê e muitas a gente não consegue compreender, vai saber se não tem. Acidente em reta, não tem nem curva às vezes, né? E isso aconteceu numa rodovia, na BR-386, naquela região ali, próxima a Lajeado, que é uma das estradas, é a BR-386, rodovia Leonel Brizola. Estrada da Produção. A famosa Estrada da Produção, onde tem movimento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Agora, olha o que encontraram dentro deste caminhão. Glauco, mostra aí pra gente, Glauco. O que é que tinha junto com o motorista? Por que ele estava tonto para dirigir? Por que ele estava em zigue-zague, Glauco? Porque tinha uma garrafa de cachaça. Foi aproveitar o carnaval tomando um traguinho, só que dirigindo. É totalmente contra a lei, ameaçando vários outros motoristas. A polícia, ao ver isso, acabou prendendo esse homem, que a gente já disse antes, né? Já tem um histórico de envolvimento com acidentes por causa da bebida. Ou seja, eu não sei nem se ele poderia profissionalmente estar dirigindo ali. Olha, se é verificado que de fato ele tem o problema, né, do alcoolismo, eu acredito que não, né? Não pode. Né? É muito triste e perigoso, gente. Perigoso, porque quando a gente está andando por aí, quantas famílias, quanta gente viajando, quanta gente trabalhando e se dá conta que estamos no meio de um motorista de caminhão. Olha o tamanho do caminhão. E aí, olha só o que a Polícia Rodoviária fez quando foi avisada, imediatamente foi atrás, conseguiu fazer o flagrante. Mais que isso, para trancar o trânsito no sentido contrário, foi uma viatura para lá e parou. Porque assim, para por aí, o pessoal não entendeu nada, mas não interessa, a ordem policial para parar e parou. Eles não estavam se dando conta que o trânsito foi parado porque a vida deles estava sendo preservada, porque tinha lá no caminhão um homem dirigindo com a garrafa quase que vazia de cachaça, com 15 toneladas de carga nas costas, dirigindo para lá e para cá, como mostra a imagem impressionante. Aí o agente policial da Polícia Rodoviária Federal pegando ali o litro, a garrafa, né? Não é um litro, mas a garrafa do lado do motorista. Eu não vou cobrar nem a manutenção, que parece que está faltando ali uma luz também traseira, taca-olho o caminhão. O mais grave realmente é essa questão da falta de consciência, de ser reincidente e botar os outros em risco
num período que a gente já falou, né? É carnaval, não é normal, mas tem muito movimento na estrada ainda. Ó, o que deu para observar ali, a lanterna esquerda apagada e agora vai mostrar o baú, tá aqui apagada, ó. E vai mostrar o baú, deixa a imagem rolando, porque ele já andou batendo, não sabe-se lá se não foi nesse mesmo dia, a parte de cima do baú tá amassada. Quer ver? Vai aparecer agora quando o caminhão tá parado, que o policial está dentro ali da boleia, né? A gente consegue observar uma parte que daqui a pouco nesse vai e vem para os lados deve ter batido em algum local. Quer ver? Pode botar adiante. Meu Deus. É assustador, porque a gente fica imaginando ali, ó, lá vem um caminhão, eles podem bater de frente, porque esse homem está embriagado e foi por pouco. Na nossa BR-386, agora no final de semana. Põe aquela imagem que o policial entrou pra gente ali, ó. Essa parte de cima, desse lado ou do outro, que dá a sensação, bem a parte de cima, talvez seja do outro lado. Talvez seja do outro lado que aparecia, que estava abatida. Eu acho que foi do outro lado que aparece, mas enfim, menos importa. A gente olhar agora onde é que estava amassado, o que importa é que a polícia conseguiu deter esse homem que poderia, além de ter tirado a própria vida, mas ter tirado a vida de quantas pessoas e provocado quantas tragédias aí pela estrada. E aí dentro estava aí a garrafinha de cachaça. Muito bem. 12h 43 minutos. Olha só, hoje é dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. E de acordo, né, Glauco, com o Instituto de Tratamento, o Instituto do Câncer Infantil, a doença, em 84% dos casos, ser diagnosticado, né, de maneira precoce, é muito importante para a cura. Então, por isso que a gente vai acompanhar uma reportagem agora a respeito desse assunto. Oi, eu me chamo Pieta, tenho 7 anos, eu tenho tumor de Wilms. Eu sou a Sueli e eu sou a mãe da Pietra. Personagens de uma história e tanto. Cada tombo da Pietra é motivo de comemoração, depois de um diagnóstico terrível. Quando eu cheguei no hospital, eles já tinham me preparado, já foram me preparando, que poderia ser um tumor. Há 6 meses, ela se trata contra um câncer no sistema renal. Este é um calendário comum, daqueles que você tem em casa. Mas na vida de quem faz tratamento contra o câncer, cada dia tem um significado diferente, de superação. Imagina então, no caso das crianças. O Instituto do Câncer Infantil, em Porto Alegre, recebe pacientes há 30 anos. Reflete a realidade de uma doença que é responsável por 7% das mortes entre crianças e adolescentes, de 1 a 19 anos. Não bastasse isso, agora tem um vírus para atrapalhar. A pandemia ela trouxe algumas particularidades. Dentro do câncer infantil, nós percebemos, tanto aqui em Porto Alegre como em outros centros, um atraso pela busca da assistência médica. Os especialistas alertam, fique atento a sintomas como dores de cabeça, nos membros e até no cansaço persistente. Diagnóstico precoce é fundamental. No caso da Pietra, a Covid também não poupou a pequena. Ela se infectou 2 vezes. Nessa segunda vez foi mais difícil. A Pietra teve febre, a Pietra teve náuseas, chegou a vomitar algumas vezes. É ruim ter Covid, eu fiz negócio no cotonete, eu senti muitas dores. Mas desistir não faz parte do vocabulário destes pequenos, grandes guerreiros. Muitas vezes nos perguntamos de onde tiram tantas forças, tanto as crianças quanto os familiares, não é? Então é algo assim que realmente serve até de lição para a gente. Muito bem, 12h 46 minutos. Excelentes explicações, Glauco Pazza. E a gente vai continuar nesse assunto certamente sim, para orientar as pessoas, principalmente corta o coração, né? Mas serve de incentivo também, André. Verdade. 12h 46 minutos. Olha só, tem um recado muito importante para vocês. Você já sabe que a vacinação contra a Covid-19 está rolando em todo o país. Levar a vacina para todos os cantos do Brasil é um desafio gigante e o governo federal está trabalhando para que a vacinação traga para os brasileiros mais saúde e para o Brasil a retomada para seguir em frente, fazer a economia crescer ainda mais
e aumentar os empregos. A vacinação está indo em todos os lugares do Brasil. As doses adquiridas pelo governo são distribuídas por todos os estados e municípios, porque nós somos uma só nação. Neste momento, o grupo a ser vacinado é composto por profissionais de saúde da linha de frente, indígenas que vivem em terras indígenas e idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em breve, novos grupos serão convidados para se vacinar, como vem acontecendo em muitos municípios do Brasil. Acompanhe o passo a passo da vacinação e saiba todas as informações em gov.br/saúde. Você também pode baixar o aplicativo Conect SUS e ter na sua mão a sua carteira de vacinação. A vacina está rolando, mas você não pode deixar de lado a proteção. Precisamos cuidar uns dos outros. Se for sair de casa, use máscara e álcool em gel, sempre. Lembre-se de lavar sempre as mãos com água e sabão quando você está dentro de casa. Proteja-se. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Muito bem, agora vamos para cá, por favor. Hoje nós falamos aqui várias vezes sobre a circulação, de pessoas, principalmente no momento onde temos aí as mutações do vírus, do coronavírus. Inclusive, houve uma morte aqui na Serra por contaminação com aquela cepa, aquela variação que vem de Manaus. Bom, para entender quais os riscos, essas mudanças que vem acontecendo aí do próprio vírus, o significado disso, vamos conversar agora com o professor de Virologia da Universidade Fevale, professor Fernando Spilk. Professor, boa tarde. Nós temos 5 minutos, então seremos ágeis nas nossas perguntas, devido às muitas questões que queremos com o senhor. Essa variação aí, o que a Fevale, que vem estudando desde o início o coronavírus, pode dizer para a gente? Esse vírus já está circulando aqui no Rio Grande do Sul? Professor, boa tarde. Boa tarde. A gente ainda aguarda dados mais consistentes da Secretaria da Saúde a respeito deste caso em específico, mas tudo leva a crer que uma pessoa que reside em Gramado, que não teve viagens, muito provavelmente o vírus deve ter chegado. Se vocês recordam, André, nós comentávamos há umas semanas atrás sobre a questão dos pacientes transferidos e eu falava também da questão das pessoas que se deslocam sem serem pacientes. Certo. Muito provavelmente há indícios de que houve uma transmissão ali naquela região, provavelmente a partir de pessoas que se deslocaram de outros estados. Podemos crer que já está circulando. Professor, por que em algumas regiões há diminuição dos casos, em outras regiões aqui no estado o aumento do número de contaminações? É um tema interessante, é um alerta que tem para ficar para as pessoas. Algumas regiões têm registrado diminuição do número de casos, nós imaginamos que estão diminuindo sim, nós imaginamos que já passamos do pico da segunda onda, mas algumas reduções parecem muito, digamos assim, muito grandes. Então, as pessoas também têm que levar em consideração que nós estamos num período de férias, tem pessoas que estão deslocadas dos seus municípios. Também há, hoje, a questão de que há diagnósticos sendo feitos em farmácias, etc., e que nem sempre, provavelmente, esses dados estão sendo registrados. Certo. Então, que as pessoas mantenham a cautela e acompanhem o quadro geral do Estado, que ainda é de uma atividade muito grande do vírus. Lu Coleman. Doutor, boa tarde. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Desculpa, André. Só a Luzinha, porque ela tá lá na externa. Aí depois a gente segue contigo, Glauco. Lu? Oi, doutor, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. É o seguinte, a Prefeitura de Gramado, ela anunciou no fim de semana que ela iria fazer uma desinfecção de alguns pontos públicos, já que houve essa constatação dessa nova variante por lá. Mas eu vi vários especialistas dizendo que essa medida, nesse momento, é totalmente em vão, que o principal é evitar as aglomerações. Queria saber a opinião do senhor. Seguramente, o foco deve estar voltado na restrição do contato entre pessoas mais do que tudo. Uma desinfecção em um local, em um atendimento de saúde, alguma coisa assim, bom, ela deve ser feita a todo o tempo. Agora, a desinfecção de ruas e etc., nesse caso, ela não vai ter grande impacto. A coisa mais importante realmente seria medidas mais voltadas à restrição de movimentação de pessoas. Doutor, agora eu queria lhe perguntar uma coisa que já me perguntaram e eu não soube responder, logicamente. Como é que eu sei que eu tenho uma variante? Isso é detectado naquele exame simples? E mais do que isso, o senhor acredita em subnotificação até dessas variantes aqui?
Eu não falaria em subnotificação de variantes. Eu acho que nós estamos passando por um momento em algumas regiões de menos notificação de casos em geral. Quanto às variantes, obviamente a gente precisa de estudos mais aprofundados, e já respondendo a tua pergunta, a gente vai detectar variantes muito mais pelo sequenciamento genético, que vem sendo realizado em redes de pesquisa e também pela Secretaria de Saúde do Estado, que inclusive já detectou aí a variante P1. Então é um exame que vai além do exame de PCR, por exemplo, que a gente faz rotineiramente. E quanto à notificação, bom, isso realmente demanda um incremento, né, um maior número de sequenciamentos para que efetivamente a gente vá ter um número real do número de variantes circulando e da chegada dessas variantes. Mas na detecção, por exemplo, da variante P1, nos dados que temos hoje da detecção muito alta da variante P2, que é a variante do Rio de Janeiro, ambas têm mutações importantes, já fica o alerta da necessidade de tomarmos cuidado. Agora, professor, para a gente terminar mesmo, a vacina ela está combatendo, já se tem informação disso, essas variantes todas, ela é eficaz para essas variações? Os estudos para detectar a eficácia da vacina contra a variante P1 de Manaus e variante P2 do Rio de Janeiro devem ter os seus primeiros resultados reportados pela nossa rede, a Rede Corona Ômica, ainda nessa semana. Podem confiar nisso que nós já estamos finalizando. Obrigado pela didática, pela agilidade nas respostas. Ficamos no tempo. Professor, numa próxima o senhor vai me responder quando que a Fevale e outras instituições em parceria com a Fevale vão ter, quem sabe, aí o estudo de uma vacina para todos nós, né? Afinal de contas, as nossas universidades têm demonstrado muita capacidade em meio a esta pandemia. 12h53. Olha só, a gente viu que muita gente está pegando a estrada em direção à praia. E não são apenas o sol e o mar as melhores atrações do nosso litoral. Dá para aproveitar muito também pelos ares. Olha só. A gente veio até Torres, a capital do balonismo, e não podíamos deixar de experimentar. Mas o balão só decola num dia como hoje, nada de chuva e pouco vento. Mas antes de subir, eu quero saber do nosso piloto. Até quantos metros do solo vai o nosso balão? Geralmente a gente se voa de 600 metros a 1.200 metros. De 1.200 metros seria numa condição de tempo climática perfeita, na verdade. Alguns minutos antes da decolagem, o instrutor solta um balão de gás hélio para saber se o vento está na direção certa, já que de dentro do balão só é possível controlar se vai para cima ou para baixo através da chama. A direção é no estilo deixa o vento me levar. Eles estão enchendo o balão, o barulho aqui é super alto do ventilador. E deixaram a gente entrar, olha só o balão subindo. E é seguindo todos os protocolos de higienização devido à pandemia que nossa equipe, o meu cinegrafista e eu, estamos prontos para voar. O balão sobe porque o ar de dentro dele, aquecido pela chama, é mais quente do que o ar do lado de fora. Na maioria do tempo, o silêncio reina aqui em cima. Estamos voando a aproximadamente 800 metros do solo, com uma vista privilegiada do Parque Estadual da Itapeva. Para quem não quer aglomerar durante a pandemia, esse passeio é perfeito. Fica só quem veio contigo e o instrutor. E olha só essa vista. Agora são 6h37 da tarde e de uma coisa eu tenho certeza. Hoje, esse visual é só nosso. Esse é o nosso litoral, querida Torres. Muito bem, gente, agora 12h55, está na hora do esporte.
Gostou, André? E aí? O Colorado está em estado de graça. É o carnaval perfeito, mesmo não tendo carnaval. Afinal de contas, o Inter venceu o Vasco no jogo pra lá de polêmico. Olha aí nas imagens. O gol do Rodrigo Dourado abriu o placar. Tem uma reclamação, senhora reclamação do Vasco, dizendo que o VAR teria que ter anulado por impedimento. O Vasco vai recorrer, já pediu na justiça a anulação do jogo. Bom, confusão formada, tá? O fato é que o Inter não tem nada a ver com isso. Fez o gol aí, o Rodrigo Dourado. Depois teve mais uma polêmica, a gente vai mostrar em seguida, que foi o pênalti do Cano, mas aí tá o segundo gol, né? Já é o segundo gol do Internacional, do Thiago Galhardo, que voltou ao time, voltou a fazer gol, é o artilheiro da equipe do Internacional. Mas a outra polêmica foi no pênalti contra o Inter, tá? O Cano simplesmente tropeçou no gramado argentino, o árbitro deu pênalti do Cuesta, ainda deu cartão pro Cuesta, tirou ele do próximo jogo e o Inter tá sem o seu zagueiro para enfrentar o Flamengo. Mas o Cano perdeu o pênalti e isso que interessa, Inter 2-0 e agora tem Flamengo e Inter. Decisão antecipada do Brasileiragem, coração, né? Bom, do lado tricolor, meu amigo, quando o pão cai com a manteiga para baixo. O Grêmio até saiu na frente com o Diego Souza contra o São Paulo, mas o São Paulo virou Tchê, com esse apelido não podia fazer gol em gaúcho, mas fez. Empatou o Tchê e depois o Luciano, aquele mesmo ex-Grêmio, fez 2-1. Olha, não tinha torcida no estádio, mas se tivesse ia ter vaia, pode ter certeza. O Grêmio agora concentra as atenções aí para a Copa do Brasil, já que não pode chegar mais no G4. Pode garantir vaga para Libertadores, mas não no G4, tá? Porque não tem mais condições matemáticas. O fato é que o Renato diz que daqui para frente tudo vai ser diferente. Isso aí até virou letra de música, né? O Renato diz que na final vai ser outra história. É tudo o que a torcida tricolor quer. A gente vai continuar falando sobre o Campeonato Brasileiro, que só tem rodada no final de semana. Hoje ainda termina a atual rodada, tá? E no final de semana tem um baita confronto Flamengo e Inter. Quem sabe Inter campeão brasileiro no fim de semana. Já pensou, hein, André? Muito bem, tomara, né? Não é verdade? Lembrando sempre que falamos para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família. Amanhã a gente volta a falar de futebol. Amanhã é terça-feira de carnaval. Agora nós voltamos até a praia para conversar com a Aline Schneider. O velório que acontece hoje do menino Derek, que morreu dentro de um quiosque que praticamente explodiu no final de semana na beira da praia do Imbé, né, Aline Schneider? Isso mesmo, André. Um quiosque que explodiu depois que uma fritadeira pegou fogo na beira da praia do Imbé. E essas chamas provocaram a morte de um menino de 11 anos, o Derek, que vai ser enterrado hoje às 14 horas. E aqui comigo o Major Vinícius Lang, ele é do Corpo de Bombeiros, especialista em prevenção, estava de folga hoje, veio aqui nos atender. Major, muito obrigada pela sua presença. Numa situação como essa, em que as pessoas se deparam, até para que a gente possa evitar novas tragédias como essa, pegou fogo, no caso uma fritadeira, ou até mesmo quem tem casa, qual é a primeira ação a fazer? Bom dia. Inicialmente nós bombeiros militares do Rio Grande do Sul, né? Esse evento morte aconteceu no quiosque em Imbé, e aproveitar o ensejo para conscientizar a nossa população, né? Conscientizar os banhistas, a população que vem do litoral norte, de noções básicas de segurança contra incêndio. Nesse caso, a pessoa se deparou com um incêndio numa fritadeira, num outro recipiente, o que fazer? Sim, a fritadeira ela pode ser elétrica, né? E aí, nesse caso, nós temos que considerar os cuidados com a nossa instalação elétrica, preferencialmente buscar um disjuntor específico para aquela instalação, não sobrecarregá-la com muitas horas ligadas, né, à tomada. Se for uma fritadeira a gás, então a gente vai cuidar, verificar se não tem vazamento de gás, se o próprio botijão de gás não está muito próximo da fritadeira, porque pode haver um respingo, né? Considerando que o óleo ele entra em ebulição com 200 graus Celsius de temperatura, não se deve jamais jogar água nessa fritadeira, porque a água em contato com o óleo vai provocar a explosão. Então a gente deve procurar tapar, controlar o incêndio através do tamponamento, seja com a tampa da fritadeira ou com uma coberta, um pano úmido sobre essa fritadeira. Nesse caso que a fritadeira era a gás, o bujão tem que estar longe dela? A gente sempre indica, os cuidados com o botijão de gás são
cuidar a validade do regulador de pressão, a validade da mangueira, não fazer conexão entre mangueiras para que se evite um vazamento de gás, para que esse botijão fique em local arejado e protegido ao mesmo tempo, né? Quem vem para a praia, só para encerrar, e também vai fazer fritar o seu peixinho, por exemplo, em casa, tem que cuidar essa questão da mangueira, especialmente por causa do litoral, que ela pode estragar mais rápido? Sim, cuidar o prazo de validade, cuidar a oxidação dos materiais e sempre lembrando, Bombeiro tem o programa Bombeiro Orienta em todos os quartéis do estado. As pessoas podem procurar através do telefone 93 também, em caso de emergência, procurar o bombeiro para regularizar as suas edificações. Obrigada, Major. André, e que as pessoas vejam os bombeiros como amigos e pessoas que estarão lá para orientar e proteger. E busque orientação. Pare num corpo de bombeiros, né, no quartel, e peça orientação. É importante, sim. 1h02, está na hora da gente falar da previsão do tempo. A dama do tempo, Estael Cias. Oi, Estael, boa tarde. Boa tarde. Bom, começamos aí pelos fenômenos do final de semana, né? Sim. Teve funil de carnaval, tornado na água. Conta aí pra gente, olha só. Carnaval dos funis, isso mesmo. Olha que impressionante essas imagens. Porque, claro, hoje em dia todo mundo tem um celular e consegue mostrar, né, consegue filmar. O que tem acontecido nesses últimos dias? Não foi só aqui no Rio Grande do Sul. Claro, ontem nós tivemos aqui na Lagoa dos Patos, a gente consegue ver muito bem. Olha, vejam só que interessante. E aquilo que eu falo, né? Olha, vejam essa nuvem, uma pequena nuvem de detritos aqui. Liquidificador, né? Porque ele está sugando o que tem na superfície e por isso se forma na base aí essa nuvem de detritos. E essa é a condição que aconteceu nos últimos dias. Nós tivemos nuvens funis não só no Rio Grande do Sul, mas também no Uruguai, no Paraná, em Santa Catarina, na Argentina. Tudo isso aconteceu porque nós temos na atmosfera. Nossa, e aqui também 2 tornados atuando juntos, o que é raro, completamente raro no Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê também as nuvens de detritos aqui na superfície, onde eles estão sugando tudo que encontra pelo caminho. É uma situação que vai ser estudada, André, trabalhos científicos serão feitos a respeito disso, tamanha a raridade do fenômeno, ainda mais no período de verão. E que bom que aconteceu no período de verão, porque esses fenômenos no período de verão, eles têm menor potência e menor risco de danos e de destruição, porque o tornado é o fenômeno mais destrutivo da natureza. Se fosse no período de inverno, a intensidade certamente seria maior e o potencial de risco para a população também seria maior. Voltando, isso está acontecendo porque nós temos a atmosfera muito instável, são 6 dias consecutivos de fortes temporais, 1% das nuvens de temporal podem dar origem a tornados ou trombas d'água no Rio Grande do Sul. A diferença é que o tornado acontece no continente e a tromba d'água sobre oceano, lagos ou rios. Vamos à previsão então para hoje à tarde. A perspectiva ainda é de instabilidade, especialmente no centro e leste do estado, onde podem acontecer temporais. Temperatura chegando aos 28 graus em Santa Rosa, 32 em Uruguaiana, 33 graus aqui no Vale dos Sinos e 25 graus em Caxias do Sul. Risco de tempestades tem hoje, bem isoladas, mas que devem afetar centro do estado, toda essa faixa leste, incluindo a região da Lagoa dos Patos e extremo sul gaúcho. Aqui no oeste, a tendência é de melhora no tempo entre a tarde e a noite de hoje. O tempo vai secar aqui na fronteira com a Argentina hoje à noite. Próximos dias, a expectativa também é de melhora gradual do tempo, perspectiva de segunda e terça-feira. Então, hoje e amanhã ainda alguma instabilidade aqui na Grande Porto Alegre, temperatura caindo um pouco para os 28 graus. Quarta e quinta-feira, tempo mais aberto. Tem alguma situação na quinta-feira porque ainda tem umidade chegando do mar, mas grande parte do estado já com tempo firmando entre quarta e quinta-feira. E também temos um outro fenômeno interessante acontecendo no Oceano Atlântico. É uma depressão subtropical, que é um estágio anterior à tempestade subtropical, que tem características de ciclone. É um sistema de baixa pressão atmosférica que está a 600 quilômetros aqui da costa gaúcha. Não representa risco para o continente, mas pode gerar mar grosso, vento forte no entorno aí desse sistema de baixa pressão atmosférica. É anômalo porque o centro dele é quente, tem águas quentes. Então a tendência é de que evolua para uma tempestade subtropical e quem sabe até mesmo para um ciclone subtropical nestes próximos dias. O que os modelos indicam? Que esse sistema que está a 600 quilômetros da costa vai se deslocar para o sul e não deve se aproximar do continente, portanto não representa risco para o Rio Grande do Sul, mas para a navegação marítima sim há
necessidade aí de se observar o risco, e aqui o sistema de baixa pressão vai estar posicionado. Hoje está aqui, tende a se deslocar aqui mais para o sul, distante do continente, e gerando vento forte aqui no entorno dele e com risco à navegação marítima, e deve deixar também o mar agitado. Então, a atmosfera no Rio Grande do Sul, na verdade, em todo o centro-sul do Brasil e do continente, está dando o que falar, trazendo fenômenos interessantes, anômalos nesses últimos dias, e a gente está de olho. Pois é, e pode se repetir, por exemplo, essa ressaca que a gente teve na semana passada no Não litoral? acredito nessa intensidade. Vai ter mar agitado, as ondas devem ficar mais altas, mas nada naquela proporção não devemos Não tem ter, carnaval, não tem ressaca, tá? É, combinado assim. Mas Pronto. tem depressão, né? Depressão subtropical. Gente, bom, tá na hora de encerrar. Obrigado, Estael Cias. Pode ficar aqui com a gente, né, Glauco? Voltamos amanhã. Eu volto no segunda edição às 19h20. Eu apresento hoje e amanhã, no descanso do Marcelo Chemali. E amanhã nós voltamos a partir das 11h40, na terça-feira de carnaval, né? Ô, André, durante a programação, mudança na campanha de vacinação aqui em Porto Alegre. A gente vai estar atento passando para você, tá? Vamos ficar atentos, ok? Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma boa semana a todos e até logo mais 19h20. Tchau, tchau.